Já tá aqui. Paz, Vitor. Paz, Vitor. Tem gente no YouTube ali, ó. Tiver o som normal. Liga. Ah, 19h28. Já a gente começa e abre a linha do Instagram também. Instagram. Paz Cláudio, paz Bianca, paz Ágata. Paz. Tá aberto também agora no Instagram. Beleza. Bem, vamos orar? Vamos orar para começar 19h30. Vamos orar. Paz, pastora Mara. Boa noite. Paz, pastora. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar para a gente começar, tá? Só vai entrando aí, vai pegando a gente já aí na oração, tá bem?
a todos que estão no YouTube, a todos que estão no Instagram, a todos que estão aqui no Facebook. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Paz, Fabiano. Deus abençoe, meu querido. Paz. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, diante da tua presença, nós nos colocamos nessa noite. Para, Pai, cultuar ao Senhor. Para te render graças, louvores, Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitir poder te adorar. Aleluia. Deus, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio santo que é poder ser chamado de Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um mês que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada, Senhor. Vimos a tua mão poderosa sobre nós neste mês que se passou. Vimos o teu agir, Pai, vimos a tua graça, a tua misericórdia, Pai, em tudo que nós vivemos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor cuidou de nós. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem colocado anjos, Senhor, ao nosso redor, Pai, impedindo que o inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas vidas venha nos atacar. Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por toda a tua provisão. Queremos te agradecer pela saúde do teu povo. Queremos te agradecer pelas vitórias, pelas lutas, as conquistas, as batalhas, as vitórias, Senhor, porque em tudo isso o Senhor estava presente. Em nome do teu Filho Jesus, já queremos te apresentar, Pai, este mês de setembro. Cremos que será um mês abençoado, cremos que será um mês de muitas novidades. Nós já estamos vendo aí, Pai, o que o Senhor tem feito. Nós queremos, ó Pai, crer e tomar posse que o mês de setembro será um mês maravilhoso. Deus, em nome do teu Filho Jesus, nessa noite nós vamos, além de ministrar a tua palavra, nós vamos ceiar. Pai, vamos relembrar e ao mesmo tempo obedecer a um mandamento teu. Fazer isso todas as vezes em memória do Senhor. Então nós vamos fazer isso, Pai, nós vamos ceiar, mesmo que distante dos nossos irmãos por causa de uma pandemia, mas nós vamos ceiar e te obedecer, porque o que nos interessa é te obedecer. Não adianta nenhuma conquista no mundo se não for a estar com o Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Pai, o que nos alegra é poder te obedecer. O que nos alegra, Pai, é poder andar na tua presença. O que nos alegra, Pai, é poder, Pai, viver intensamente aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. É impossível, Pai, viver o teu propósito, o propósito que o Senhor tem para conosco, se nós não suportarmos, ó Pai, as adversidades desta vida. E nós cremos que o Senhor tem nos dado sabedoria e discernimento para viver cada uma delas e contarmos vitória. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te convido a ficar conosco também. Para estar conosco neste momento, recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convidamos também ao teu Espírito Santo, que vá agora, Pai, também ao encontro de cada lar que está representado através, Pai, desses irmãos que estão na internet, nos vendo, nos ouvindo, Pai. Em cada lar que o teu Espírito Santo esteja visitando, que neste momento onde houver uma contenda, ela caia por terra, onde houver discórdia, Pai, que ela caia por terra, que os enfermos, ó Pai, sejam curados em o nome de Jesus, e que a tua alegria e a tua paz invada esses lares de forma sobrenatural, e que eles possam se alegrar junto conosco. Pai, em nome do teu Filho Jesus, é assim, Deus, que nós oramos, é assim, Deus, que nós já te agradecemos, crendo que o Senhor se faz presente no nosso meio. A tua palavra diz que quando 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Pai, está eu, a minha esposa, mas tem uma multidão aqui, todos reunidos no mesmo propósito de te adorar e bendizer o teu santo nome. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, a todos que já entraram no Facebook, a todos que entraram no YouTube, a todos que entraram no Instagram. Eu vou pedir para a pastora Simone cantar um hino de louvor a Deus, para a gente adorar junto com ela, tá bom? Enquanto isso, você vai compartilhando para que mais irmãos possam ser alcançados nessa noite de ceia. Deus tem uma palavra para mim e para você. Compartilhe essa palavra com alguém nesta noite, em nome de Jesus, tá?
Amém, pastor. Poderia ter escolhido tantos outros hinos, mas esse hino, ele fala muito ao meu coração e parece muito com a nossa igreja quando estamos juntos para cear. Você conhece, que você possa adorar junto comigo, porque o Senhor, Ele é merecedor em todo o tempo da nossa melhor adoração. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, oh, oh. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorei Ele. Santo, 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 Tu és, Senhor. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, adore a Ele. Seja grato a Ele em todo tempo. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
Oh, aleluia. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte. Aleluia. Glória a Deus. Maranata, Maranata. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim que eu te adorarei. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu fico escutando a pastora cantando do meu lado, dá vontade de eu cantar, mas eu fico com medo de cantar mais alto e atrapalhar ela. Não cantar melhor, mas cantar mais alto, né? E atrapalhar. Esse louvor é muito lindo, muito lindo. Isso fez lembrar uma frase que eu disse à pastora essa semana. A gente teve que resolver um negócio, aí no caminho, assim, eu estava andando com ela e me veio uma frase, porque esse louvor é muito forte, né? A gente falar da santidade, de quanto Jesus é santo, 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 poderoso e tal. E às vezes a gente canta alguns louvores, a gente escuta alguns louvores, até canta, mas não sabe a profundidade do que são esses louvores. Muitas das vezes esses louvores são orações e às vezes nós não entendemos o poder da palavra quando ela sai da nossa boca. Eu até disse para a pastora, né? Teve um louvor que a gente escutou que falava: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado dele, eu quero ser achado dele, mas quer ser achado, mas não está onde Jesus está. Não gosta de estar onde Jesus está presente, né? E eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, apenas conhecer. É diferente de eu quero conhecer, ser transformado por ele, revestido por ele, sabe, alcançar. Sabe, é muito mais do que isso. E às vezes a gente está lá cantando: eu quero conhecer, querer conhecer e deixar ser mudado, transformado, impactado por Jesus. Porque é impossível você conhecer a Jesus e continuar da mesma forma. Alguma coisa tem que ser mudada, não tem como você continuar da mesma forma, se você literalmente conhecer a Jesus, né? Às vezes a gente está indo a um templo, às vezes está indo a um culto, uma célula, uma reunião da palavra, e acha que isso já é conhecer Jesus, né? É muito mais profundo, conhecer Jesus. Deixa eu dar alguns avisos aqui, a paz a todos que estão chegando aí, dá tempo de vocês compartilhar, né? YouTube, Instagram e Facebook, eu quero já avisar, né? Por estar chovendo, o clima está bem gostosinho aí, né? Se cair a internet em alguma dessas redes, a primária ali, a primeira que a gente vai dar ênfase é o Instagram.
Se cair o Facebook, você vai para o Instagram. Se cair no YouTube, você vem para o Instagram, que a gente vai tentar segurar aqui, que eu acredito que é a que menos derruba. É o Instagram agora, né? Os avisos, hoje é culto de ceia. Se você tem suco de uva e pão aí, prepara, daqui a pouco a gente vai fazer isso ao vivo aqui com vocês, tá ali o nosso. Vou pedir ao pessoal da igreja para mandar para o meu WhatsApp, ali ou para o grupo da igreja, foto da ceia de vocês. Se vocês puderem estar junto com a galera, assim, com a família, e bater foto ali, para mandar para a gente botar nas redes sociais da igreja, né? Marcar esse dia. Deixa eu ver mais aviso. Dízimos e ofertas continuam sendo depositados na conta da Caixa, né? Quem não lembra, quem não sabe, me pergunta ou pergunta aos tesoureiros, ali eles têm esse número da conta, tá bom? Para você depositar seu dízimo, sua oferta, para que a gente possa aí honrar o nome do Senhor, pagando as contas da igreja. Cremos também, temos visto isso, né? Apesar de algumas pessoas, digo, eu sou bem sincero, Simone sabe disso, eu vejo que algumas pessoas não estão felizes na mídia, mas está caindo o índice de contaminados, né? No Nordeste, as igrejas já estão abertas a 100%. Glória a Deus. Né? Nós louvamos ao nome do Senhor por isso. Já estamos vendo lá igrejas lotadas para a glória de Deus. Né? Essa semana eu vi uma imagem no Facebook que me deixou muito triste, mas é muita verdade, porque também a gente escutou alguns pastores aqui do próprio Conselho de Pastor da cidade de Canela. Né? Tá vendo lá? Caiu agora o YouTube. Vamos esperar que ele volte. Se não voltar, vem todo mundo aqui pro Instagram e tal. Ou Facebook. Então, a gente viu um memezinho que fizeram. Um meme, não, acho que foi uma palavra verdade, né? Dizendo assim, eu quero ver agora o povo que até um dia desse estava chorando porque queria ir para a igreja e não podia porque o templo estava com as portas fechadas, dado o problema da saúde, da pandemia. E dizia assim, quero ver agora, as portas estão abertas. As igrejas já estão com portas abertas lá, principalmente no Nordeste e Sudeste. Quero ver agora o povo voltar, porque tem muita gente que não voltou aí aos templos, né? Eu não vou aqui dialogar, eu não vou aqui discutir isso, que não é para isso, só vendo. Muita gente chorava querendo ir e não podia, quer dizer que o templo está fechado. Agora os templos estão abertos, as pessoas não estão indo. Então eu não vou discutir isso de, mas para adorar a Deus não precisa estar no templo. Aí, teologicamente eu posso provar para você que isso é a vontade de Deus. Que a gente esteja reunido no templo, por isso está lá escrito tão bom, quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos para... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Vamos abrir a sua Bíblia. Hoje a gente vai passear em uns 4 ou 5 versículos. Pessoal do YouTube, qualquer coisa, se continuar caindo, pode vir logo para o Instagram, para o Facebook, que é mais fácil, tá? Não posso fazer muita coisa. Vocês sabem que o clima está desse jeito aí. A internet já não ajuda, mas o clima, né? Eu estava vendo agora há pouco, antes de começar aqui, eu estava vendo a resenha que chama sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a discussão sobre o VAR. E tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. O tema de hoje é a justiça que nunca falha. A justiça que nunca falha. E aí eu lembro que os juízes de futebol, eles estão ali justamente para fazer as regras serem executadas com bom êxito. Todo futebol ele tem regras, o futebol ele tem normas, né? E por muitos anos o pessoal começou a julgar os juízes de futebol, dizendo que eles eram injustos, eles eram comprados, eles torciam para o time de futebol ali e começava a dar vitória para um clube e vitória para outro, e essas coisas e tal. E aí acrescentaram o tal do VAR. Porque o VAR são mais 4 ou 5 olhos que estão lá em cima, olhando por tela, e quando acontece algo de errado, ele chama o juiz na beira do campo e mostra ali o erro que aconteceu, e eles vão dizer, aqui a gente está vendo isso aqui, um erro e tal, é melhor você dar uma olhada nisso daí. Nessa condição, também tem gente hoje que é contra o VAR, dizendo que o VAR está tirando a graça do futebol. Antes era o juiz que tirava, porque dizia que os juízes estavam errando muito, aquele que era para fazer justiça, a valer as normas, a lei, valer o certo. E agora o VAR também já não presta mais. O VAR já está atrapalhando, dizendo que isso é bem nordestino mesmo, VAR
E aí, a gente, durante a semana, a gente viu muitos falando dessa palavra e a gente meditou sobre a justiça, né? Sobre o que é a justiça. E aí eu queria botar sobre a justiça que não falha. Mas antes disso, eu quero contar mais uma daquelas minhas historinhas. O pessoal aí já está acostumado com as minhas historinhas, né? Eu vou contar uma de um açougueiro que teve um furto muito grave no açougue dele, né? Um cachorro entrou e roubou 5 quilos de carne. Estava dentro de uma sacola, o cachorro saiu arrastando, né? A sacola, e quando o vírus já estava longe, e lá o cachorro foi comendo. E o açougueiro procurou ver o que ele podia fazer. E ele procurou, ele procurou o juiz que morava na rua, lá do açougue. E bateu na porta lá, o juiz saiu, ele disse, bom dia, doutor. Ele, pois não, doutor, estou com um problema muito grande, aconteceu algo no meu açougue e eu estou sem saber o que fazer. Pois não, meu querido, diga que posso ser útil. Como o senhor entende de lei, o senhor entende de justiça, é que um cachorro entrou lá no meu açougue e roubou um saco que tinha 5 quilos de carne e comeu. O dono do cachorro, ele poderia ser obrigado a pagar esses 5 quilos de carne? O juiz logo disse, com certeza. O dono do cachorro tem a obrigação de pagar os 5 quilos de carne. Esse cachorro era para estar preso, ele não podia estar na rua e tal, né? E aí ele disse, então, doutor, eu quero que o senhor me pague os 5 quilos de carne, porque foi o seu cachorro que roubou o meu açougue. O juiz disse, não, pois não, com certeza. Quanto é que está esses 5 quilos de carne? O dono do açougue disse, olha, dá R$ 150. O juiz foi, abriu a carteira, tirou os R$ 150 e pagou o açougueiro. O açougueiro agradeceu, né? Disse obrigado e deu as costas. E o juiz, opa, vem cá, por favor. Pois não. Os meus honorários como juiz, que o senhor veio aqui me consultar e eu tive que dar a resposta ao senhor, precisam ser pagos. Aí o açougueiro, pois não, quanto é? Olha, eu vou fazer para o senhor, que é vizinho de rua, essa quase meia hora aqui que eu lhe atendi, R$ 150. Aí o açougueiro olhou para ele, é justo. Foi lá e devolveu os R$ 150. Justiça por justiça, que ela seja feita, né? É uma história interessante, simples, Sim. mas que numa tradução bem simples, a moral é, se eu quero que façam justiça comigo, eu devo fazer justiça com os outros. Se eu quero que sejam justos comigo, eu preciso ser justo com todos. Sim. Não é verdade? Eu não posso só querer, né? Eu não posso só querer que façam comigo. Eu também tenho que querer fazer com as pessoas. E justiça é algo que Deus se agrada e muito. Justiça é algo que está no coração de Deus. Deus, ele é justiça, né? Deus ama justiça. Deus é justo. Ele é perfeito. Essa semana no Instagram, eu disse a semana passada, e a palavra da semana passada me rendeu muitos testemunhos. Algumas pessoas me procurando no WhatsApp falou quanto aquela ministração tocou em seu coração quando eu falava que não te parece estranho, né? As pessoas saberem que isso é errado, mas vão lá e fazem, tá? Aqui, ó, não pode estacionar o carro aqui, mas estaciona. Não pode buzinar em tal hora, não, mas buzina. Não pode fazer som, não, mas faz, som alto. Não pode aglomerar, mas faz. E outras coisas mais, né? Mentir, falsidade, que nada fica oculto. Todo dia. Essa semana apareceu um monte de coisa na TV aí, falando sobre isso. Sobre as coisas que estavam em ocultas, que foram reveladas, né? Eu vi aí ontem 250 milhões de reais conseguiram resgatar, que estavam aí no comando aí na casa de algumas pessoas. Pensavam que ninguém estava vendo, mas estava tudo estava sendo filmado. Então, falando de justiça, né, sobre essa questão de ser justo, justiceiro, veio no meu coração isso também durante a semana. O nome da ministração é a Liga da Justiça. Mas como hoje é ceia e eu tenho um tempo reduzido, que eu ia falar da Liga da Justiça, que muitos de nós aqui assistimos um desenho animado que chamava a Liga da Justiça, onde os super-heróis se juntavam para fazer justiça, segundo eles. Sim. E aí eu encontrei na Bíblia alguns personagens que Deus usou para executar a sua justiça na terra, né?
E aí eu vou pregar sobre um, aqui vou falar sobre um, mas tem vários que eu ia dizer, ó, esse aqui seria o Batman, esse aqui seria o Super-Homem, esse aqui seria, sabe, os personagens. Mas como o tempo reduzido, eu vou dizer a você que Deus se agrada em muito da justiça. Deus é justo. Se eu quero que façam algo por mim, Deus quer que você faça algo por alguém também, sabe? E aí eu queria que vocês entendessem nessa noite e refletissem. Vai ser uma reflexão, vai ser uma reflexão rápida, sem muita perca de tempo, porque nós temos a ceia. Para começarmos, eu vou pedir para a pastora, vou pegar alguns que foram usados por Deus, mas outros não, vou pegar só, começar por Salmos, livro de Salmos, capítulo 7, versículo do 11 ao 13. Porque essa semana eu perguntei no Instagram, a justiça de Deus tarda? Porque muita gente diz assim, ó, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Quem disse a você que ela tarda? Porque isso vem da nossa ansiedade. Isso é um dito popular que vem da nossa ansiedade. Normalmente a gente quer que Deus faça tudo para nós ontem. Mas quando se é para Deus, nós temos sempre um porquê para depois ou quando eu tiver tempo. Concordo. Pouquíssimas são as pessoas que colocam literalmente Deus em primeiro lugar. E é uma ordem, não é um pedido. É uma ordem do Senhor. Amar ao Senhor, né? Colocar Deus sobre todas as coisas. Deus pede privilégio, prioridade. Mas pouquíssimas são as pessoas que colocam Deus ou as coisas de Deus como prioridade em sua vida. Aí você diz, não, pastor, mas Deus quer também que a gente cuide da nossa família. É verdade, mas a nossa família é coisa de Deus. Foi Deus que constituiu, foi Deus que organizou. Então, se eu coloco a minha família em primeiro lugar, eu também estou colocando Deus em primeiro lugar. Então, o que eu quero que você reflita nessa noite sobre justiça é que a justiça de Deus, ela não tarda. Isso é um ditado falho. Porque Deus age no tempo dele, no tempo em que ele quer, no tempo em que ele deseja, no tempo que ele determina para nós. Nós é que muitas das vezes somos ansiosos. E cá para nós, como nós gostamos que todas as coisas boas para nós aconteçam o mais rápido possível. Tem gente que quer ganhar um troféu sem se preparar, sem treinar, sem competir. Mas quero ter o troféu de campeão. Para ser campeão, tem que lutar por isso. Não tem como você ter um troféu sem ser campeão. Ser campeão, ganhar um troféu, uma medalha, seja o que for, sem competir, sem ter experiência. Sem lutar por aquilo. A não ser que você vá numa loja de esporte e diga, quanto é aquele troféu ali? Eu quero um daquele. Aí você manda gravar. Né? E aí é uma mentira, é uma falsidade. Que coisa feia você encher a sua casa de estande de um monte de troféu, de um monte de título, e realmente você não fazer juízo àquilo ali. Né? Então a justiça de Deus, ela não tarda. É mentira. Uma verdade é que ela não falha. Isso é verdade. Mas o agir de Deus é no tempo determinado por ele. Eu já pensei muito assim, Deus está demorando demais para agir ao meu favor. Deus está demorando demais para dar resposta daquilo que eu preciso. Deus está demorando demais para agir ao meu favor e ir lá e resolver por mim aquilo que eu preciso. Mas esse é o trabalhar do Senhor e nós vamos ler algumas coisas que confirmam isso para você. Ele não tarda. Mentira. Deus, ele age no tempo determinado por ele, que é o tempo certo. E o tempo de Deus é o tempo da perfeição. Mas uma coisa eu te digo para você que está no Facebook, para você que está no Instagram, para você que está no YouTube. A justiça de Deus, ela vai tanto para mim, como para aqueles que eu também estou errando, sabe? Porque eu sou crente, Deus vai agir mais ao meu favor. Calma, Deus é justiça. Se eu tiver certo, ele vai ser o meu juiz, Jesus Cristo é meu advogado. Eu já disse isso em outras vezes, né? Eu vou perder que causa? Se eu tiver certo. Deus sendo juiz e Jesus sendo meu advogado, eu não vou perder nenhuma causa. Mas se eu tiver certo, se eu tiver errado, não. Deus não vai ser, não, porque ele me serve, ele não me serve. Não. Justiça seja feita, né? A palavra que muito sai da nossa boca, e aí a gente vê na TV muitas das vezes as pessoas, eu quero justiça, a justiça de Deus, sim. Que a justiça do homem é falha ali, ó, é tudo corrompido, beleza. Mas a justiça de Deus, ela é forte.
sabe? Ela chega para resolver, Sim, não, né? certo. E aí eu vejo muitas das vezes as pessoas querendo, eu sempre vou errar esse termo, que é um termo da oração, venha a nós Nosso o vosso reino, seja feito. a vossa vontade nada, né? Essa é o dita que eu vejo muita gente querendo que Deus faça, mas quando é para fazer para Deus, sabe, as coisas que relacionam as coisas de Deus, a Jesus, a sua palavra, a sua obra, é uma dificuldade. Deixa depois eu vejo isso, depois eu faço isso, sempre para depois, sempre para depois. E além de ser depois, é de todo jeito, né? E além de ser depois, é de todo jeito. É, não. E muitas das vezes não nos custa nada, e mesmo assim a gente ainda não consegue dar valor às coisas. Sim. Né? E ainda tem isso, já que tu falou aí, às vezes é de todo jeito, e às vezes é de todo jeito, mesmo lá atrás, atrasado, já era para ter sido resolvido, e ainda tem coragem de fazer de todo jeito. Livro de Salmos, capítulo 7, versículo do 11 ao 13, fala isso. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já armou seu arco. Preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Repete de novo, pausadamente, porque eu gosto de sentir o peso da palavra de Deus. Por isso que ela diz que ela é mais penetrante do que a espada do vinho. Se você lê para entender, mas não é, mas lê para entender, ela já vai falar, vai lá. Né? Vamos lá. Deus é o justo juiz. Justo. Não precisa de VAR. Não precisa, se ele deu a sentença, é essa, acabou, se fecha a boca. Por isso que às vezes eu oro, seja feita a vontade de Deus. Quando eu disser aí, seja feita a vontade de Deus, eu estou dizendo para Deus, se for um não para mim, beleza, se for um sim, beleza. Se tiver que levar, leve, se tiver que trazer, traga. Seja feita a tua vontade, porque eu sei que Ele sabe muito mais do que é melhor para nós. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Certo. Caso o homem não se converta, Deus afiará sua espada, pois já armou o seu arco. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já armou seu arco. Porque Ele dá a oportunidade para a gente nos convertermos. E ninguém, principalmente durante essa pandemia, se você conhece alguém que queria muito que ele entregasse a vida para Jesus, para Deus, e ele não entregou ainda, eu com certeza vou afirmar isso. Não foi por falta de oportunidade. Porque o que está sendo ministrado, se você for olhar o número de lives que está aqui ao vivo no Instagram, no Facebook agora de noite, tem um monte. Agora ele prefere assistir Faustão, o problema é dele. O problema é dela. Sabe? Se prefere assistir qualquer outra coisa do que a palavra de Deus, o problema é dele. Mas a palavra está sendo ministrada. E aí onde recai aquele meu conceito que eu sempre digo, mas eu vou deixar para a última hora, depois. Olha, se Deus diz para você, tá aqui, viva assim. Você diz, depois eu vou ver isso. E depois você vai dizer, Deus pode dizer para você, foi naquele dia a tua oportunidade. E tu não reconheceu essa oportunidade. Alguém vai dizer, mas se Deus quiser dar outra oportunidade, Ele pode dar. Ele vai dar. Ele vai dar 10, 15, 50, 490 vezes a oportunidade de você acertar, de você querer viver da forma certa. Mas eu tenho certeza, porque a Bíblia diz isso, que no julgamento Deus vai mostrar para nós. Olha as oportunidades que eu dei, olha as oportunidades que eu te dei, olha as oportunidades que eu te dei. Vai lá, pastor. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já armou seu arco, preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Deus está dizendo, eu sou justiça. Eu dei a oportunidade. Eu dou a oportunidade. Eu mostro a oportunidade. Eu levanto pessoas para falar com você. Eu dou condições. Eu levanto um monte de oportunidade para vocês. Que vocês não querem. No meio de uma pandemia dessa aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E aí, 6 meses. 6 meses. É pregação na televisão, é pregação no YouTube, é ministração no Facebook, no Instagram, no YouTube, em um monte de lugar.
Muita gente falando de Deus, a pessoa não quer nada, não quer entregar a vida para o Senhor, não quer se converter. O que é se converter? Conversão é sair do estado que está e voltar para outro, ir para outro estado. Se você está em pecado, sair do pecado. Se você está vivendo em ruína, sair dessa ruína. Está dentro do lamaçal da mentira, da falsidade, saia daí, venha para o que é certo. Você não quer, aí é outra coisa. Mas Deus é o justo, ele é justo, ele não tem dois pesos, duas medidas. Não existe isso com o Senhor. Há uma mentira, duas mentiras. Não existe isso com o Senhor, um pecado, dois pecados. Ele é justo, é uma medida só, é um julgamento só, porque ele é o justo juiz. Amém? Livro de Salmos 140, versículo 12 e 13. O salmista diz o que, pastor? Livro de Salmos 140. Verso 12 a 13. Ainda não o texto básico, tá? O texto básico que diga. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros habitarão em tua presença. Olha a minha tradução. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado. Não que se faz de necessitado. Não que se faz de coitado, mas o que realmente Deus enxerga e vê que ele é necessitado, Deus vai defender ele. Não precisa de ninguém se meter. Deixa que Deus faz isso. E fará justiça aos pobres. Ele diz, com certeza, os justos darão graças ao teu nome. E os homens íntegros, ou seja, tem que ser justo. Se não é justo, meu querido, cuidado. E se não for íntegro, cuidado também. Porque ele diz, e os homens íntegros viverão na tua presença. Aleluia. Então, lembre, Deus é o Deus de justiça. E se você quer que Deus julgue a sua causa, se você quer ser um vencedor da sua causa, nessa causa que está aí, ó, você está pedindo para Deus trabalhar nessa causa, você está pedindo para Deus, agora eu vou usar, parece até aquele jargão dos pregadores para avivar a igreja. Graças a Deus, Deus é que confirma essa palavra no teu coração. Se você tem uma causa na justiça que faz tempo que quer lá, ó, que Deus desbloqueie, se você está justo, aquela causa é justa, você tem certeza que você é merecedor, que você fez por onde essa causa, não te preocupa. No dia determinado pelo Senhor, Deus vai executar a sua vontade sobre nós. Nós tínhamos algo, eu e a pastora Simone, há muitos anos atrás, que queríamos muito resolver 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, a gente não conseguiu resolver. Mas quando resolveu, foi no momento mais importante. Foi quando a gente mais precisava. Deus chegou do nada, não fiz nem propaganda. Deus foi lá e literalmente. Então entenda, Deus sabe o que faz. Tá? Você precisa ser íntegro para ouvir a justiça de Deus. Essa justiça de Deus que não falha, porque a justiça de Deus não falha. Você precisa ser íntegro e você precisa também ser justo, né? Justo. Amém? Justo. Coloca essa palavra no teu coração. Justo e íntegro. Se você não é justo, se você gosta de coisas erradas, se você gosta de palavras que não vêm do vocábulo de quem conhece realmente a Deus, aqueles que realmente conhecem a Jesus Cristo, se esse seu vocábulo, essa sua forma de viver e de agir ali, não é a que Deus queria para você, cuidado. Cuidado, porque o teu advogado vai ser outro. Não o Deus que a gente serve, porque o Deus que nós servimos, ele é justo. Diz no Salmos 140, 12 e 13. Ele defenderá a causa do necessitado, que realmente necessita, e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Porque se não for íntegro, ele bota para correr. Tá bom, meu querido? Agora abra no livro de Isaías. Profeta Isaías. Esse conhece a vinda de Jesus Cristo. Este foi usado pelo Senhor. Esse recebeu de Deus o fax para entregar para o povo que falava. Ele falava muito sobre a vinda do Messias, né? Olha o que ele fala sobre justiça no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 8. Estou terminando.
porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Eu vou pedir para a pastora ler lá, porque pode ser que seja mais mel do que a minha. Pois é. A minha eu acho que é. Com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. É que a palavra detesto e odeio, a tradução, que não é é a mais parecida do hebraico, Sim, do latim sim. e tal. A palavra que ele usou aqui é aquele não mais pesado que você pode sentir. O não mais pesado que você pode sentir é o que Deus quis que fosse escrito, né, aqui na Bíblia, porque toda a palavra ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo para que homens escrevessem e registrassem. Então Isaías que dizia, olha, Deus abomina, Deus, sabe, não quer de jeito nenhum, Deus, ele fica irado com esse tipo de coisa. É isso, então a minha tradução está odeia, na da Simone está detesto, né? Porque eu, o Senhor, amo a justiça, mas odeio o roubo e toda a maldade. Então entenda, o que Deus espera de nós é a justiça, que nós sejamos justos, sabe? Para que a justiça dele não fale conosco, nós precisamos ser justos com ele, justos com sua obra, justos com sua palavra, justos com os que nos cercam, justos com aquelas pessoas que se aproximam de nós. Precisamos ser verdadeiros, não podemos ser falsos. Precisamos falar aquilo que está no nosso coração. Você pode falar tudo que quiser, mas tem que ter cuidado, né? Quando você quiser jogar pedra em alguém, lembre-se, o teu telhado não é de inox, nem é de titânio. Não há ninguém na face da terra que não peque. Quando eu vou jogar pedra na casa de alguém, quando eu vou falar do pecado de alguém, eu tenho que lembrar que eu sou pecador e que eu estou na face da terra e posso cometer os mesmos ou pecados maiores. E é por isso que eu tenho muito medo, pastor, mas tenho muito medo das pessoas que vivem arrotando santidade. Ah, não, porque eu oro 10 vezes por dia, 1 hora de oração, eu jejuo a semana toda, eu pago um preço, sabe? E vim no Labachura e canta neve, Labachura. E deu lá e disse... Lembrei agora do nosso pastor. Né? E o quê? Né? Essa semana Deus me deu mais uma daquelas palavras. Você pode ter diploma, você pode ter título, você pode ter riqueza, mas se não tiver caráter, já era. Tu entende? Então, cuidado, Deus está vendo, né? Deus sabe quem nós somos. Então, lembra-se, Deus ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Então, se existe maldade no meio no teu coração para com alguém, cara, pede a Deus para Deus arrancar. Porque não gosta. Por isso, talvez você não esteja vendo a justiça dele sobre a sua vida. Talvez você queira que ele faça algo na sua vida, você queira que ele transforme a sua vida, e você não consegue ver isso acontecer. Por quê? Porque Deus está enxergando aquilo que eu não enxergo. Deus está enxergando no meu coração, às vezes, o desejo de tentar manchar a honra de alguém, manchar o nome de alguém, de prejudicar alguém, sabe? Talvez Deus esteja olhando, não, eu estou limpa, eu estou limpo, meu coração, aleluia, 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 aleluia. E Deus lá dizendo, sai daí, hipócrita, sai daí, mentiroso. Tu entende? Talvez algumas coisas estejam emboladas na tua vida, porque Deus está olhando para você e enxergando aquilo que você talvez até enxergue, mas não quer enxergar. Que aí tem um ditado popular que o pior cego é aquele que não quer ver. E tem muita gente que não quer ver, tem muita gente que quer dar uma de cego, surdo, mudo e doido. Aí está o problema. E aí vem o texto base dessa pregação de hoje. Eu estou terminando. O último capítulo, o último versículo. Muito bom, tá? Se eu fosse falar da Liga da Justiça, pessoas que Deus usou para determinar a sua justiça na terra, para executar a sua justiça na terra, para falar da sua justiça na terra, do que ele ia fazer. Você vai olhar de Gênesis a Apocalipse,
principalmente no Velho Testamento, várias vezes que Deus diz, vai lá e execute, vá lá e faça isso, vá lá e tire. Você vai ver pessoas também que lembram a Deus, ó Deus, mas tu prometeu. Aí Deus disse, eu prometi. Então vamos aqui, vamos resolver isso aqui. Então eu resolvi, vamos lá, vamos resolver, porque eu prometi lá, né? Eu lembro sempre de Josafá, quando Josafá sabe daquelas duas nações, a primeira coisa que ele vai fazer na oração é Deus, esse é aquele povo que tu disseste aos nossos pais que não fosse contra eles. Aí agora eles estão vindo contra nós. E aí, o que é que eu faço? Deus disse, realmente eu disse. Deixa que eu resolvo, fica calado, fica quieto e deixa que eu vou fazer por vocês. Aleluia. Amém? Porque Deus, ele é justiça. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Sabe? Se ele determinou, ele disse, ele mandou alguém avisar você, se ele usou um profeta, se ele usou uma profeta para avisar você que ia executar algo na tua vida, ele vai. Calma. O que pode estar atrapalhando, e aí é onde vem aquele ditado, a justiça de Deus está tardando. Eu queria tanto que Deus resolva, eu estou fazendo e ninguém sabe, Deus não... Eu estou fazendo por onde Deus não está mandando a bênção, parece que ninguém está me enxergando, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Calma. Deus está trabalhando em você, moldando você, para que ele olhe para você e veja justiça no teu coração. Que ele olhe para você e veja integridade no teu coração. Que ele está querendo olhar para você e quer ver que você é um cara bom, uma pessoa boa, uma cidadã boa, de coração justo, só querer o que é seu, só querer aquilo que realmente você necessita. Que olha, imagina só, meu povo, se Deus fosse dar tudo aquilo que eu peço. Desde o dia que eu nasci, há 40 anos que eu peço coisas a Deus. Imagina se tudo que eu peço a Deus, Deus me desse. Sem ver, sem olhar para dentro de mim, sem saber se eu estou preparado, se eu sou merecedor. Eu só, sim. Quer? Tome. Ah, eu quero assim. Tome. Eu já tinha estourado. Essa semana eu disse assim, se eu pudesse, eu comia coisa, né? Todo dia. Aí, se eu comer coisas, né, que eu gosto, lanche todos os dias, o dia todo, eu já tinha estourado. Eu mal como toda essa largura nesse peitoral todo. Imagina se eu vivesse mesmo. Mas eu peço ao Senhor condições. Então tem muita gente, como eu já disse aqui, imagina, tem muita gente pedindo um monte de coisa que nem precisa. Nem está pronto ainda. Como é que você está pronto? Tem muita gente que quer trabalhar e ter um salário. Eu queria ter pelo menos um salário de 3 mil reais por mês. Mas não sabe administrar 3 mil. Não sabe administrar muitas das vezes 100 reais. Não sabe muitas das vezes administrar 200 reais. Não sabe muitas das vezes administrar 500 reais, mas quer 3 mil. 500 reais entra e sai por aqui, imagina 3 mil. Então como é que você vai querer um salário que você ainda não sabe administrar? Tem um ditado popular que Deus diz, não, tem um ditado popular que o povo disse que Deus não dá asa à cobra. Né? Eu acho muito interessante esse ditado que o povo vai falando aqui. Deixa eu ver aqui. Fazer transmissão. O YouTube encerrou, vou ficar só com o Instagram agora e o Facebook. Caiu o YouTube. Vamos lá, pastora. Vou falar somente desse aqui que faz parte da Liga da Justiça. Eu tinha falado de Isaías, mas esse aqui fez parte da Liga da Justiça de Deus. Livro de Jeremias. Profeta Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9. Esse sim foi usado por Deus para falar da justiça, daquilo que Deus ia executar, porque o povo estava dando nó cego, como a gente diz no Nordeste. Né? Deus estava executando, Deus estava dizendo a ele, ó, vou mandar fogo, vou mandar. E o povo, não vai não, por quê? Você quer só viver fazendo algo errado e não quer receber o pago? Porque muita gente se engana dizendo assim, Deus perdoa os meus pecados. Sim, mas tudo que tu fez de errado, Deus esquece, mas as pessoas com as quais você fez erros, cometeu erros e falhas, muitas delas não vão esquecer. E um dia essa cobrança vai bater na tua porta. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então Jeremias foi um profeta levantado por Deus e em meio a um povo, uma nação muito perturbada. Olha, Jeremias sofreu muito para falar da justiça de Deus sobre esse povo. Ao ponto de chorar constantemente. Eu já disse aqui, toda vez que eu vou falar de Jeremias, eu vou dizer isso, né? Ser considerado profeta chorão. Porque ele vivia dizendo, não aguento mais.
Cara, é insuportável. Lê o livro de Jeremias que você vai dizer, é insuportável. Eu acho que todo líder de célula, todo pastor, todo líder de grupo, sabe, aqueles que têm um chamado de Deus para fazer algo do Senhor, precisa ler Jeremias, sabe, e se preparar através de Jeremias. Porque é muito complicado você querer ver as pessoas sair desses problemas, você querer ensinar, querer estar junto, mostrando não é esse o caminho é esse. Não vai por lá, vem por aqui. Deus levanta. Olha, eu louvo a Deus por todos os pastores que Deus levantou na minha vida, todos os homens de Deus que Deus botou para me ajudar, para me sair, porque senão eu estava ferrado. Como é complicado você querer dizer, olha, não faz isso. Às vezes você quer falar e nem a pessoa nem deixa você falar, porque já se acha, como é que chama? Pronto, espiritualmente maduro, né? Eu falo muito sobre isso, sobre consciência, né, do que o termo está aqui, mas não consigo dizer. Maturidade. Maturidade espiritual, já disse, vou dizer, não é tempo de igreja, é tempo e comunhão com Cristo, sabe? É intimidade com Deus. Não é tempo. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos na igreja, mas não tem intimidade, então não tem maturidade. Qualquer coisinha... Eu não vou fazer isso, senão eu fico feio. Né? Qualquer coisinha, ai, me dói. Sabe? Não gostei disso, não. Peraí, cara, sabe? Pelo amor de Deus, né? Venhamos e convenhamos. Com Deus Vamos deixar de mimimi. Vamos deixar de mimimi. Sabe? Não gostei, não. Peraí. Isso é falta de intimidade com Deus. É falta de intimidade com Deus. Que quem conhece a Deus sabe de como ele age, o que ele espera de nós, o que ele almeja ver de nós. E aí, um dos atributos que Deus almeja ver em nós é nós sermos justos, para que a justiça dele venha até nós. A justiça de Deus não falha, de forma alguma, ela é exata. Assim como 1 mais 1 é 2, a justiça de Deus é exata. Se você viu a mão de Deus sobre a vida de alguém, Deus executando a sua justiça, fique calado. Ninguém, mas Senhor, por que tu fez isso? Cala a boca. É Deus que está fazendo. Ele sabe o que é que faz. Eu já vi, e textos bíblicos mostram que Deus estava fazendo algo na vida de alguém, através de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo foi lá e perguntaram, por que ele estava assim? Por que ele passou por isso? Por que... Cara, cuidado. Eu sempre digo a pastora que às vezes a gente aconselha muitas pessoas que peguem para a gente orar pelos seus familiares, são pessoas que... segundo essas pessoas, não estão fazendo a vontade de Deus, estão bem longe de Deus. E a gente diz o quê? A gente vai orar para que Deus use da sua sabedoria, da sua mão poderosa, mas muitas das vezes eu digo, não peça misericórdia. Né? Deus vai agir. Né? Deus vai agir. E de repente você vai ver essa pessoa recebendo a mão poderosa de Deus. É o mesmo Deus, ele não mudou, é o mesmo Deus. É o Deus de amor, é o Deus que me ama, e ele me ama tanto que muitas das vezes ele me permite viver situações que eu não goste, que eu vá me sentir muito triste, mas para que a glória dele seja manifesta e eu não me perca mais tarde. E eu sofro por isso agora. Se eu fosse contar histórias aqui, muitas vezes eu queria fazer aquilo e não consegui. Eu olho hoje e ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu não fiz. Quantas vezes eu queria abrir a minha boca, esse bocão, para dizer um monte de coisas, sabe? Sem pensar. Queria mesmo, martelar. E Deus disse, cala a boca, eu fico feito sapuru. E depois eu vou lá e abro a minha boca para falar. Quando Deus esfria minha mente e os pensamentos são do Senhor e as palavras que vão sair da minha boca é de Deus. Até porque a boca que fala palavrão não pode falar de Deus. A boca que fala de Deus não pode falar palavrão. A boca que fala de Deus não pode falar mentira. E a boca que fala mentira não pode falar sobre Deus. Como é isso? A minha boca é boca para abençoar, a boca para amaldiçoar. Minha boca é para falar de coisas boas, de coisas ruins. Eu tenho que saber, eu tenho que tomar minha posição. Aí é onde entra a justiça de Deus. Vamos lá, pastora. Terminando para a gente cear. Hoje vai ser muito rápido. Não se glorie o sábio
Versículo 23 e 24. Livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e versículo 24, tá? Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Olha, porque se eu sair daqui, ou se eu não meter a mão, não funciona não. Olha, se não fosse eu aqui, acabou. Se eu não, olha, se não for eu que, sabe? Olha, meu Deus. Eu ouvi essa palavra que eu vou dizer agora há uns 8 anos, 9, 10, vou botar 10 anos atrás. Ninguém é insubstituível. Repete que eu falei errado. Ninguém é insubstituível. Falei Você errado. só dá uma Né? Ninguém, não há ninguém que não possa ser substituído. Não há ninguém. Não há ninguém na face da terra. Só eu sei fazer isso. Olhe, se eu não fizer só o biscoito do deserto, a última Coca-Cola no deserto, eu sou o último biscoito. Cara, se você não faz, Deus levanta outro para fazer. Se você não fala, Deus levanta outro para fazer. Eu vejo isso. Na minha vida eu já vi muito isso. Eu vi em loco, eu vi na empresa. O cara dizendo, eu sou o único no Brasil que sei fazer esse ajuste. O meu mecânico disse assim, deixa eu ver. Aí o meu mecânico semi-analfabeto. Mal falava. Para digitar era aqui como é que chama? Na digital, né? Ele fazia assim o ponto dele. E o cara foi lá e fez o ajuste na máquina. Eu olhei pro rapaz, olhei e disse, de que hora que sai teu avião? Aí ele, não, mas que ele fez uma vez, não vai fazer sempre. Eu digo, mas tu dissesse que ninguém fazia, ou o meu mecânico aí fazendo? Lógico, a responsabilidade não era do meu mecânico, era do cara que estava entregando a máquina. E eu já me deparei com muita gente assim, que acha que se ele não fizer, se ela não fizer, ninguém faz melhor. Não existe isso, cara. Não existe isso. Nós temos a capacidade de aprender muitas coisas. Agora depende de mim e de você até onde eu quero ir. Alguém vai dizer, e as oportunidades, pastor? Pois é, se você orar, Deus vai te dar oportunidade. A gente está cansado de ver pessoas que vivem catando lata, pessoas que vivem no lixão. E dizem, nunca na vida que eu vou poder gravar um CD. E faz lá, e daqui a pouco Deus move para lá, move para cá, e Deus faz, cara. Não existe. Seja justo e fiel com Deus, que a justiça de Deus vai chegar na tua vida. Instagram, 25 segundos para terminar. Quando terminar, eu vou voltar para cá, tá bom? Deixa eu encerrar logo. Não, vamos encerrar logo aqui. E aí o pessoal do Facebook espera só um pouquinho, tá? O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Só um minuto, povo do Facebook. Enquanto isso, o Pai do Senhor ao Antônio, lá de São Vicente. O Rei das Nações. O melhor mecânico de moto de São Vicente tá ali, ó. Né? A irmã Maria também. Paz, irmã Maria. Deixa eu ver aqui, enquanto o Instagram tá aqui. Aqui. Pronto. Só enquanto o pessoal tá voltando aqui, eu vou dar o valor aqui, o pessoal da... O Vitor, já falei, o Cláudio tá ali, a Mara também já falei, a Meire, Paz Meire, o Meire, o Jairo, a Jarine, né? Todo mundo que vai na tua casa ali. Deixa eu ver aqui mais. Olha lá o invernão de Maratá, 28 graus. Pois é. Maravilha, Mara. Mara tá lá em Cosmópolis. Cosmópolis não, Montemor. Sim. A Rafa e o Fabi. Rafa, Fabi, né? Gross. O Rafa e a Fabi. Não, que toda vez eu erro, né? Tá ali Rafa, Fabi, ela já sabe com quem a gente tá falando. Obrigado, Fabi. Meire, a Josi, a irmã Maria. Oi, Josi. Também, vamos lá. O pessoal já vai voltar aqui no Instagram. Aqui não, né?
Vou desligar aqui que fica no lado da internet. Amém, 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 amém. Vamos lá? Vamos voltar? Vamos lá, livro de Isaías, livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24, que diz assim, ó: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força. Rambo, He-Man, tá? Nem o rico em sua riqueza. Olha só. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Tem muita gente dizendo que eu sou rico, rico. Meu Deus. Cheio de dinheiro e pobre. Pobre. É pior. Sem caráter nenhum. Tem um monte de gente assim. Pastor, todo rico. Não. Todo não. Tem suas regras, tem suas exceções, lógico que tem, né? Mas a gente conhece muita gente com muito dinheiro e sem caráter nenhum. Sem palavras, sem honestidade. Só o sangue de Jesus. Né? Vamos lá? Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Jeremias 9, 23, 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar... Tem gente que gosta de se gloriar. Né? Só o sangue de Jesus. Vamos lá. Gloria-se nisto. Lê na tua tradução que eu depois leio na minha. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Já que você quer se gloriar, já que você quer se exaltar, sabe, já que você quer mostrar alguma coisa, o que é que deve fazer? Glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor. E ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer. Aí na minha tradução, que a de Simone é muito mel, glorie-se, se quiser se gloriar, se glorie-se nisto. Aí eu botaria, mas não posso acrescentar, a Bíblia diz que a gente não pode acrescentar, mas eu vou dar, se puder ficar lá. Diz assim, ó, glorie-se nisto, em compreender-me quem? Compreender a Deus e conhecer, se você puder se gloriar, se glorie nisso. Se você me conhece, eu conheço, aí eu quero conhecer Jesus, né? Em vez de eu quero conhecer, eu conheço a Jesus, eu entendo Jesus, né? E sou achado dele. E sou achado dele. Eu entendo Deus, eu conheço Deus, eu compreendo a vontade de Deus, a direção de Deus. Deus está falando, isso é de Deus, isso não é de Deus. Eu quero dizer, se você quer se gloriar, se glorie nisso. Agora eu digo, cuidado, só se glorie se realmente você compreende Deus. Que ele diz, ó, glorie-se nisto, em que compreende-me e conhece-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Aleluia. Pois é dessas coisas que me agrada. Olha o que agrada a Deus, de a pessoa conhecer a Ele e conhecer e compreender a Ele. Ele se agrada da pessoa que conhece a Ele e também que compreende a Ele. É dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Assevera o Eterno. Assina, papai. Assinado, o nome diz, declara o Senhor. Assevera. Ao povo de Israel. Aleluia. Através do profeta. Ei, vocês estão andando errado. Vocês estão se gloriando no que tem no bolso. Vocês estão se gloriando na força de vocês. Vocês estão achando que são melhor do que os outros, porque têm mais inteligência, um mais do que o outro. Não, isso está errado. A minha justiça vem sobre aqueles que me entendem, aqueles que me compreendem. Eu ajo com justiça sobre vocês, viu? Estou logo avisando, vocês querem me agradar? Me agrada aqui, ó. Não se glorie no que tem no bolso. Meu Deus, porque eu tenho um carro assim, porque eu tenho uma casa assim, porque eu tenho... Meu Deus, isso não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Quer agradar a Deus, o compreenda, o entenda e o conheça. Para você conhecer, para você compreender e entender Ele, você precisa conhecer a Ele.
E conhecer a Deus, irmãos, não é apenas estar, eu vou me levantar, eu quero conhecer. Isso é cantar. Conhecer a Deus é através da forma mais prática, é ler a sua palavra. Quer ouvir a voz do Senhor? Vá conversar com Ele. Vá para o seu secreto. E quando chegar no seu secreto, não fica, ó Deus das alturas, do mais profundo mares, onde tu estás, assim chega. Começa assim, Deus. Estou cansado. Estou cansado de pecar. Estou cansado de não ser verdadeiro, verdadeira. Perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa minhas mentiras, meus erros, minha falsidade, minha falta de ética, de caráter. Perdoa os meus roubos. Perdoa a minha falta de palavra. Minha falta de compromisso com o Senhor, com o teu reino, com a tua casa, com a tua igreja, com os irmãos da igreja, com o pessoal do meu trabalho, com o pessoal da minha família. Perdoa, Deus. Sinceridade. Se eu sou tão falho, tão podre, se essa é uma casa que eu quero ser de verdade, começa assim orando a Deus assim. Eu estou dando exemplo. Você fala o seu, seja real. Não seja fake news, seja real com Deus. E você vai ver a justiça dele que não falha. Aleluia. Você vai ver ele agir ao teu favor, que você vai ficar maravilhado, dizer, meu Deus do céu, eu falei isso contigo, Deus, eu cheguei a orar, não. Porque não precisa, muitas das vezes você nem precisa orar. Sim. Porque a Bíblia diz que ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o nosso coração. E no conhecer dele, no conhecer o nosso coração, no conhecer o que nós estamos passando e vivendo, ele vai agir com justiça. Não pense que ele vai chegar amanhã bater na tua porta com 50 quilos de carne, porque você não precisa de 50 quilos de carne. Ele não vai trazer a mais do que você... Essa é a justiça de Deus. Ah, pastor, eu queria que ele agisse, entrasse com providência a respeito de que tem gente fazendo coisa errada, falando mal de mim, ou agindo mal comigo. Tem pessoas que não me pagam, que me devem. Tem pessoas... Cara, seja justiça com Deus, seja justo com Deus. Seja justo com Deus. Deus enxerga, cara. Deus enxerga o teu coração, Deus enxerga a tua mente. Aí me vem a lembrança que às vezes nós somos muito infantis. Sim. Tá difícil, fulano fez isso, se fulano não paga isso, blá 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 blá. Vai falar pra todo mundo. Mas não fala para quem tem que falar. Mas não vai pro pé do papai. Fala pro vizinho, fala pra quem chegar na porta, fala pro amigo de fulano pra chegar a ouvir não sei quem, não sei o quê. Mas pra o Senhor, não fala. Ainda quer que Deus faça alguma coisa. Ah, queridos. Quero convidar você agora a cear conosco. Não, antes eu vou orar. Amém. Eu vou orar por esta palavra. Glória a Deus. Vou orar para que Deus faça essa palavra gerar semente no teu Em coração. nome de Jesus. Que essa palavra ela frutifique no tempo determinado por Ele. Que você enxergue essa justiça que não falha, a justiça de Deus. Mas entenda, para essa justiça de Deus acontecer na tua casa, na tua família, onde quer que você esteja, você precisa também agradar a Ele, ser justo. Quer agradar ao Senhor, Jeremias disse ao povo, querem agradar a Deus, entendam a Ele, entendam Ele, conheçam a Ele, e isso Deus se agrada. Vá querer conhecer a Deus, vá querer conhecer a Deus assim como você conhece seu time de futebol. Assim como você conhece as funções do seu trabalho. Queira conhecer a Deus assim como você conhece a vida do teu vizinho, da tua vizinha. Eu sou torcedor do Flamengo. Pergunta o nome de 5 jogadores. Se você disser assim, pastor, tu vai ganhar 500 reais, tu disser o nome de 5, eu ainda arrisco dizer o nome de 3. Eu amo, gosto do Flamengo. Mas eu preciso conhecer outras coisas que é mais importante.
Seja justo com Deus. Assim como você se joga de cabeça para realizar os desejos do teu coração, se joga de cabeça também pelas coisas de Deus. Seja justo com Ele. Use de justiça. Deus te dá 24 horas. Assim como você tem dado tempo ao seu Facebook, seu Instagram, ao seu TikTok, ao seu Face, essas áreas de redes sociais. Assim como você tem dado tempo para essas coisas, dê tempo para Deus também, seja justo com Ele. Será que nós temos... Agora, eu vou terminar mais não. Será que a gente tem sido justo com Deus? Será que a gente tem derramado o mesmo amor que eu derramo por você, que eu derramo pelos meus bens, pelas pessoas que eu amo, eu tenho derramado a Deus também? Da mesma forma que eu me dedico aí, eu estou dando um exemplo, tá? Que eu não faço isso essa semana, até eu vou fazer essa semana eu vou na academia reclamar. Faz 5 meses que eu pago a academia e não emagreci ainda, eu vou lá saber que está acontecendo alguma coisa errada. Né? É uma brincadeira, não pago a academia, nem vou na academia. É uma brincadeira, não posso. Né? É uma piada que eu escutei. O cara, faz 5 meses que eu pago a academia e não emagreci ainda, esse mês eu vou lá. Você vê o que está acontecendo. Né? Que o cara nem na academia vai. Né? Mas olha, assim como eu me dedico a ir à academia, a malhar, é bom, faça isso. Vá na academia, malhe, sabe, emagreça, detalhe o seu corpo, é saúde, tudo bem, sem exagero, sem exagero, né? Se cuide. Mas do mesmo jeito que você se dedica, às vezes, a acordar às 5 horas da manhã, para correr, 6 horas da manhã para correr, para ir para academia, sei lá, ou de noite, quando vem de trabalho, que ainda vai na academia, mas do mesmo jeito que você se dedica também a quando chegar em casa, depois da academia, agora eu vou, passei 1 hora na academia, eu vou passar 1 hora também com Deus, falando com Deus, ouvindo palavra, ouvindo louvor, sabe, de joelho no chão. Essa semana eu escutei um meme muito engraçado. Sabe qual é o que mais dá medo ao diabo? É o meu joelho, a parte do meu corpo que mais dá medo ao diabo é o meu joelho. Porque é com o meu joelho que eu venço ele. Não é nem com o que sai da minha boca, é com o que sai do meu joelho ali, ó. Meu joelho no chão, quem sabe que é me humilhar diante do Senhor. Né? Então, do mesmo jeito que você se dedica ao cabelo, a comprar o shampoo, ceramidas ou de laranja, por isso meu cabelo tá sem esse bagaço. Piada chata. Né? Da mesma forma que você se dedica a cuidar da sua aparência, do seu visual, da sua estética, se dedique também, seja justo com Deus. Se dedique à obra, se dedique às coisas de Deus. Do mesmo jeito que você se dedica, sabe, a ajudar as pessoas, servir as pessoas, também se dedique a servir as coisas de Deus. Tem que ser justo com Deus. Eu quero que Deus use da sua justiça, que não falha, porque a justiça de Deus não falha, mas eu não sou justo com Ele. Eu não sou justo com as coisas dele. Recebe essa palavra. Glória a Deus. Coloca no teu coração. É um aviso de Deus para você. A justiça de Deus realmente ela não falha, ela é exata. Sabe, ela é exata, ela vai acontecer, você vai ficar maravilhado, você vai ficar estremecido, sabe, impactado com a ação de Deus sobre a tua vida, quando você também for justo com Ele. Aleluia. Quando você for justo com as coisas dele, quando você for justo com as pessoas. Sabe, quando você for conhecedor de Deus. Assim como eu conheço a novela, assim como eu conheço uma minissérie, uma série, assim como eu não sei sobre esse programa de computador, eu vou estudar, se dedique também a ele. Foi o que ele disse, venha me conhecer. E não tem outra forma de conhecer a Deus, de compreendê-lo, se não for lendo a sua palavra. E não tem como ouvir a voz de Deus se não for conversando com ele através da oração. E vai, sabe, que a gente vá sem, tipo, batendo os pés. Eu vou porque o pastor falou e eu tenho que ir. Mas não, se dedica a Deus. Olha, não é indireta para ninguém que eu não preciso disso. Da mesma forma que você se dedica a ir para fazer uma viagem para o Nordeste, para tomar banho de praia, aleluia, é bom, né? Para quem gosta, eu não gosto. Da mesma forma que você se dedica a ir fazer uma viagem, ou ir assistir um jogo de futebol no campo, no estádio, ou mesmo ir jogar bola, ou um vôleizinho, da mesma forma que você se dedica, que tem tempo, que consegue ir, se dedica a Deus também. A palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração.
Tem que ser com muito amor buscar o Senhor. Aí ele declara: sereis achado de vós. Tá vendo? Aleluia. E ele quer ser Glória a Deus. encontrado. Cara, Sim. eu escutei isso e é um fato muito, muito triste para nós. Há um estudo que diz que o cristianismo é a religião que menos busca o seu Deus. Vergonhoso, né? Mas Vergonhoso para nós. faça essa semana, começando de amanhã, não hoje, que já está terminando, segunda-feira, pega um caderno agora de noite e anota assim, ó, televisão, celular, trabalho, diversão. Só esses 4 tópicos. Família, né? Não, só esses 4 tópicos. Amanhã, quando sentar na frente da televisão, olhe pro relógio e diga, sentei em frente da televisão tal hora. Sabe? Comecei a mexer no celular, não, no celular dá para tu olhar quanto tempo tu se dedicou ao celular nesses dias. Dá lá para ver quanto tempo tu buscou na TV. No mínimo vai para lá, 365. Sabe quanto tempo você passou? Ah, eu disse isso há um dia atrás. Se eu me dedicar a Deus, assim como eu me dediquei lá para conquistar Simone, se eu me dedicar a Deus, a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus, assim como eu busquei ter intimidade com Simone, sabe? De cheirar o cangote dela. Cangote. Cangote. Lá, cangote. Nordeste. Vamos lá, anatomia nordestina, cangote é o pescoço, aqui, ó. Né? Se eu me dedicar a Deus, assim como eu me dediquei para conquistar Simone, eu me dedicar para conquistar de Deus, nossa, eu vou poder ajudar muito a obra do Senhor. Amém. Eu vou pedir para a pastora orar. Vamos orar por essa palavra, pastor, enquanto eu vou preparando aqui a palavra. Amém. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor com muita alegria por essa palavra abençoada. Paizinho querido, na tua presença ainda nós nos colocamos e louvamos e exaltamos o teu nome porque tu és bom. A tua palavra diz que a tua misericórdia, Senhor, é sobre nós. Sim, Deus. Obrigado por isso, Senhor. E por isso estamos aqui, Senhor, orando a ti. Tua palavra diz que sim, se nós te buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos te achar. Que essa palavra, Senhor, ela penetre o mais profundo do nosso ser. E que possamos, Senhor, em nome de Jesus, enquanto há tempo, nos reaver diante de ti. Como filhos, como servos, como criaturas, Senhor, como falhos, infiéis, imperfeitos que somos, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a nos corrigir. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, nos capacitar a chegar um pouco àquilo que tu queres de nós, Senhor. Paizinho querido, nós entendemos que precisamos ser mais amantes de ti, que precisamos buscar mais estar perto de ti, que precisamos ser mais fiéis a ti, Senhor, compromissados contigo, íntimos de ti, Senhor. Ô Pai, tem misericórdia de nós. Às vezes essa palavra vem de uma forma tão maravilhosa e nós começamos a apontar pessoas e esquecemos, Senhor, que nós somos também imperfeitos. Verdade, Deus. Cheios de falhas, Senhor. Sim, Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Sim, meu Pai. Que a tua graça, Senhor, nos alcance nesta noite. E que possamos, em nome de Jesus, reaver isso. O nosso tempo contigo. Sim. O nosso compromisso contigo. A nossa fidelidade contigo, Sim, Senhor. Deus. A nossa intimidade, Senhor, Sim, contigo. Como podemos conhecer a ti. Deus, como somos taxados de cristãos que menos têm intimidade com o seu Deus. Que vergonhoso, Pai. Sim. Que nós possamos mudar isso. A começar por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra seja impactante e penetrante. E que ela venha todos os dias à nossa memória, ao nosso coração. Para que venhamos a ser melhor diante de ti. Não diante dos outros, mas diante de ti. Sim. Porque aos outros não importa, Senhor. Porque no momento que somos diferentes diante de ti,
no momento em que buscamos essa intimidade diante de ti, nós vamos exalar o teu cheiro, aonde os nossos pés alcançarem. Deus querido, que a tua misericórdia, que a tua graça venha sobre nós nessa noite. E que venhamos sim, Senhor, diante de ti nessa noite te pedir, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Que o sentimento de perfeição, que o sentimento do eu sou caia, Pai. Que a máscara dos nossos rostos, Senhor, caia nesse momento. Que a falsidade que há em nós, Senhor, caia nesse momento. Porque tu sabes muito bem quem é cada um de nós. Diante de ti estamos nus. Em nome de Jesus, Pai. Usa a tua justiça. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos. Sim, Deus. Que possamos ser justos. Sim, Deus. Fiéis. Sim. Verdadeiros. Sim, Deus. E amantes da tua palavra e de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Lembrando que a justiça de Deus, que também nós queremos que seja ao nosso favor, também vai ser usada a favor de outras pessoas. Só lembrando disso, Deus ele é justo. Se nós erramos, nós vamos ter que pagar por isso. Há consequências. Há consequências. Amém? Vamos lá, meus queridos, abra a sua Bíblia. Amém. Bacana, Débora. As pessoas podem botar aí a foto da ceia agora, quando você pegar o elemento da ceia ali, né? O pão e o suco. Se estiver perto da pessoa da sua família, você bate uma foto, manda para o grupo da igreja, que a Débora vai botar ali nas nossas redes sociais, no Facebook da igreja, no Instagram da igreja. Tá bom? Em nome de Jesus, tá? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. É Paulo ensinando a ceia, né, ao pessoal. Eu vou ler aqui a partir do 20, que diz: de sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer apenas a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que bebedes este pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque fica difícil, né? A gente julgar nós mesmos, a gente dizer que eu mesmo estou errado, que eu pequei, que eu... É interessante. Então, meus queridos, como Paulo ensinou, pega do pão, pega do suco. Vou dar um tempo aí para você pegar e bater foto junto com a tua galera ali. David Freitas. Filho. Venha. Vamos lá? Posso bater uma foto nossa também? Pode. Eu bota aqui, ó. Bater foto pra vocês verem, a gente bater foto. Ah, tá. Vamos lá? Aí, olha pra mim. Tu olha pra lá e tu olha pra cá.
Pode pegar, meu filho. Então vamos lá. Pegue o seu pão agora, coma e agradeça a Deus Aleluia. pela oportunidade que Ele te dá de poder comer do pão nesta noite. Faça isso, como pão no seu. Coma do pão. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Poder fazer isso, te obedecer. Poder fazer isso para te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Te colocar como prioridade em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos. Muito obrigado, Deus. Amém. Agora beba do suco. Também agradeça a Deus. Obrigado, Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus, porque ao comer deste pão e beber desse suco, nós comemoramos a morte na cruz, que nos deu vitória, que o Senhor venceu a morte, Aleluia. nos dando a condição de termos agora a vida eterna. Obrigado, Deus, por poder te obedecer a cada 30 dias. O Senhor nos dá essa oportunidade de celebrarmos a passada de 30 dias e estarmos na tua presença, Aleluia. vivos de posse de vitória. Muito obrigado, Deus, por todos os livramentos que a gente nem viu, mas que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade e lealdade para conosco. Obrigado, Deus. Abençoamos, Deus, toda essa igreja que se reuniu nesta noite. E que nós possamos, nesta noite, dormir pensando na tua justiça que não falha. Mas que para isso, para que essa justiça que não falha chegue até nós, que seja feita justiça ao nosso favor, nós precisamos entender que há passos. E como o Senhor disse para Jeremias, dizer para aquele povo que o Senhor ama a justiça, que o Senhor é um justo fiel, justiça, a sua justiça é fiel, que o Senhor também nos avisou através de Jeremias que nós não podemos nos gloriar no dinheiro, na sabedoria, na posição, no título, seja lá o que a gente acha que é melhor do que os outros, mas que a gente deve se gloriar na tua justiça, que a gente deve se gloriar em te conhecer e te entender. E que a gente possa um dia bater no peito e dizer, eu conheço a Deus. Oh, aleluia. Eu entendo Deus. Por conhecer e entender a Deus, eu sou o que sou e vivo do jeito que eu vivo. E que a glória do teu nome seja sempre manifesta em cada lar representado nesta noite. Nós abençoamos todos que ouviram essa palavra, a todos que estiveram conosco nesta noite, através do Facebook, do YouTube, através do Instagram. Tenha uma noite abençoada, uma semana de bênçãos, cheio de vitórias e de realização na tua presença. E que a tua justiça nos acompanhe. Se nós estivermos errados, Pai, que a tua justiça seja feita. Se nós estivermos certos, que a tua justiça seja feita. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos, abençoando a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Terminamos por hoje. Até a semana que vem. Semana tem aí a semana de células poderosas a partir de quarta-feira. Sim. Você tem uma célula cheia da presença do Espírito Santo de Deus, cheia do amor de Deus. Sim. E que Deus realize coisas grandes na vida de vocês, tá bom? A todos que estavam aqui no Facebook, a gente já falou, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sim. Tchau, até a próxima. Deus abençoe, queridos.